Prontinho, prontinho. Agora sim. Boa tarde a todos vocês que estão aqui comigo para mais esse encontro do Ricardo Responde. Você que está comigo aqui pelo Zoom, você que está comigo pelo Instagram, sejam bem-vindos. E esse encontro, como vocês sabem, tem a finalidade de esclarecer aqui dúvidas, questões dos alunos do Impacto na Gestão. Então, a cada aula que acontece aqui no Impacto na Gestão, eu volto aqui porque eu passo um formulário de avaliação onde o pessoal coloca dúvidas, questões, algo que não foi respondido, corrige as atividades, e eu faço isso pelo Zoom e aqui de forma compartilhada no Instagram para ajudar você que está acompanhando a gente aqui e que também quer ter uma empresa mais organizada, vender mais, ter melhores resultados sem ser escravo ou escrava do próprio negócio, tá certo? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu passo aqui, né, do formulário, eu sempre pergunto aos alunos do Impacto na Gestão o que é que eles mais gostaram da aula. Então, a última aula foi uma aula onde nós falamos sobre gestão eficiente de pessoas com o tema seleção e desenvolvimento de pessoas. E o pessoal colocou aqui, né, o que é que mais gostou, gostei de tudo, gostei de todo o conteúdo, palminhas, que maravilha. Tem gente que fala assim, ó, processo de seleção seguindo os princípios empresariais. Então, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? O que é um processo de seleção baseado nos princípios empresariais. Alguém colocou, gostei de tudo, a aula foi muito esclarecedora e, de fato, a gente busca fazer uma aula aqui onde a gente consiga trazer o melhor para os nossos alunos, a gente consiga dar a melhor orientação possível, com muitos exemplos, com ferramentas práticas para que os nossos alunos possam ir ali no seu dia a dia, no campo de batalha, seguir esse passo a passo e colocar as coisas em prática. Mais alguém coloquei aqui, gostei do passo a passo. Que perguntas fazer numa entrevista? Então, é outra coisa que a gente orienta aqui para os nossos alunos do Impacto na Gestão, que seleção, gente, é uma coisa muito séria. É muito séria. E se você faz um processo de seleção, se você tem na sua empresa um processo de seleção de forma amadora, você vai ter problemas. Você não vai ter resultado de profissional, você vai ter resultado de amador. E se você faz um processo de seleção na sua empresa de forma profissional, você vai ter resultado de profissional. E o que a gente ensina aqui é como fazer um processo de seleção de forma profissional. É claro que você não vive contratando todo dia, a não ser que sua empresa esteja em franco processo de crescimento, que é o que a gente deseja aqui, que de fato a sua empresa esteja em franco processo de crescimento. Ou a não ser que tenha alguma coisa de errado, né? Que você está demitindo o tempo todo, as pessoas estão vindo para a sua empresa e não estão dando certo, e, consequentemente, você tem que ficar demitindo e contratando, demitindo e contratando. E esse ciclo ele nunca vai parar se você não tiver um processo de contratação profissional que funciona, onde você tenha capacidade de trazer a pessoa certa para o seu negócio. Então, uma das coisas que eu trago aqui é um roteiro de perguntas para que a pessoa que venha trabalhar com você, ela responda essas perguntas e você possa conhecer um pouco mais dela e saber se efetivamente ela é a pessoa para estar no seu negócio, para trabalhar com você. E isso facilita muito. As pessoas que têm aplicado essa orientação que eu tenho dado têm tido excelentes resultados. Então, aqui mais uma, né? Faltou algo na aula 6 com o tema gestão eficiente de pessoas, seleção e desenvolvimento. Não, a aula foi completa. Maravilha. Aqui, você tem alguma pergunta ainda não respondida sobre o tema seleção e desenvolvimento de pessoas? E alguém perguntou: como fazer o processo de integração com colaboradores que já estão na empresa há muito tempo? Dê exemplos. Vamos lá. Como é que você vai fazer o processo de integração com colaboradores que já estão na empresa há muito tempo, do mesmo jeito que você vai fazer o processo de integração com pessoas que chegaram agora na empresa? Inclusive, é uma das coisas que eu aconselho para quem participa do Impacto na Gestão,
é que se você não tem ninguém para entrar agora, ou independente se você tem alguém para entrar ou não, pegue todo o time. Se você nunca fez integração, se as pessoas que trabalham com você, elas não passaram por um processo de integração, quando elas chegaram no seu negócio, não importa. O que é que você vai fazer? Você vai pegar todo mundo que está hoje no seu negócio, o que é que você vai fazer? Vai colocar essas pessoas num processo de integração. Elas vão passar por um processo de integração. É isso que você precisa fazer, tá certo? Então, independente se essas pessoas são novas na empresa, se elas já estão há muito tempo na empresa. Até porque tem um detalhe, tá? Imagine que você tem uma empresa que tem ali 10 pessoas. Essas 10 pessoas, a pessoa mais nova está com você há um ano, por exemplo. Tem gente que está há 10 anos, tem gente que está, sei lá quanto tempo. Aí, essas pessoas elas não passaram por um processo de integração. Tá lá as 10. Aí você precisa contratar 2 novas pessoas, porque sua empresa está crescendo, você está aplicando impacto na gestão, as coisas estão funcionando bem, assim como outras pessoas que estão aqui estão montando mais uma unidade, mais uma loja e mais uma filial. E aí você contrata mais gente. Você contratou lá mais 2 pessoas, porque você está vendendo muito e você precisa de 2 pessoas. Mais 2 pessoas. Aí você vai, a partir de agora, pega essas 2 pessoas novas e faz uma integração. Como é que as outras pessoas que estão na empresa há mais tempo vão se sentir? Já parou para pensar nisso? Nossa, quando eu entrei não tinha nada disso, eu não passei por nada disso. E agora o pessoal novo que está chegando, gente, é ser humano, né? É ser humano. Então, eu te aconselho que você, até por esse motivo, faça o processo de integração. Mas a finalidade não é essa, tá? Não é dirimir picuinha, não. Não é que porque ficou chateadinho, não. A finalidade é realmente trazer para as pessoas um conhecimento que, porventura, elas não tinham tido antes. Elas não tinham passado pelaquilo antes. E aí você vai deixar todo mundo no mesmo patamar. E as pessoas que já estão com você há mais tempo no negócio, o que vai acontecer com elas? Elas vão estar mais preparadas. O que é que eu oriento? As pessoas que são alunos aqui do Impacto na Gestão, elas receberam uma apresentação pronta, né, de como fazer uma integração. Eu já passei por isso com elas na última aula, mas eu entreguei para elas um formulário pronto para que elas possam pegar aquele formulário ali e só ir substituindo as informações que eu coloquei pelas informações do negócio delas. É um roteiro. E o que é que entra lá nessa integração, Ricardo? Você vai falar da história da sua empresa. Gente, não menospreze a história da sua empresa. A história da sua empresa é muito interessante. E outra, além de a história ser interessante, as pessoas saberem que elas estão entrando em um negócio que tem história, que não é qualquer negócio, até para você mesmo, quando você vai fazer essa apresentação para a pessoa, reviver um pouco dessa história, isso renova a sua energia, sabe? Isso lhe dá um novo fôlego. E aí você começa a ver o quanto você já andou até aqui, o quanto você já fez até aqui, e lhe ajuda a olhar para o que eu costumo dizer que é o lado do copo que está mais cheio. A gente tem um copo com água pela metade, né? Tem um lado que está mais cheio, tem um lado que está vazio. As pessoas sempre param para olhar o lado do copo que está mais vazio e esquecem de valorizar tudo que elas já encheram desse copo até aqui. Então, isso é importante. Outra coisa, apresentar o colaborador para os colegas, colocar esse colaborador para ser treinado na descrição de atividades dele, treinar ele nos procedimentos. Ah, Ricardo, mas eu tenho uma pessoa que eu contratei agora que é uma pessoa muito experiente. Essa pessoa era vendedor lá em outra empresa XYZ, todo mundo elogiava. Você acha que se você trouxer essa pessoa de lá daquela empresa XYZ para vir trabalhar na sua empresa hoje, essa pessoa ela vai estar adaptada à sua realidade? Por mais que ela tenha experiência no outro negócio, se tivesse sido um bom vendedor no outro negócio, o seu negócio tem outras particularidades. Então, você precisa treinar essa pessoa no método de venda da sua empresa, do seu negócio. Você precisa, nessa integração, mostrar para a pessoa como proceder, quem são os colegas, quais são as regras, né? Horário de cumprimento, falta, como é que funciona, férias, legislação,
tudo como funciona é a regra do jogo. É a regra do jogo. Assim como uma pessoa entra para jogar futebol, se essa pessoa ela tem experiência com futebol, você coloca ela para praticar futebol de salão, que ainda assim é futebol, as regras são outras. Apesar da pessoa ter habilidade, mas existem particularidades. Então, alguém que vem de outro lugar com experiência precisa ser integrado no seu negócio e treinado para saber quais são essas particularidades do seu negócio. Uma outra coisa importante. Essas pessoas que vêm trabalhar com você, quando você apresenta para elas a regra do jogo, apresenta para elas todos os elementos ali que elas precisam passar, elas vão ter mais segurança e elas vão ficar menos dependentes de você. Porque elas não vão ficar ali o tempo todo tendo que te perguntar o tempo todo, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer, o que é que eu tenho que fazer e tudo mais, tá certo? Então, é outro ponto importante. Ricardo, eu tenho loja, já vou responder perguntas que vocês não fizeram, tá? Ricardo, eu tenho loja, eu tenho comércio, e quando chega o final do ano, tem um material de construção, e quando chega ao final do ano, é uma coisa assim que lota o meu negócio e eu termino pegando pessoas para trabalhar como freelancers. E aí eu trago essas pessoas ali para trabalhar como diarista, para trabalhar como freelancer, eu contrato por um período ali, enfim, uma contratação esporádica. Eu tenho que fazer integração com essas pessoas? Tem. Por quê? Porque senão, se essas pessoas não forem integradas no seu negócio, o que é que vai acontecer? Você vai ter corpos estranhos dentro do seu negócio. Isso, inclusive, vai impactar no funcionamento do negócio e impactar nas pessoas, no trabalho das pessoas que já estão na sua empresa há mais tempo. Então, vai contratar um pessoal para fazer um trabalho de freelancer e tudo mais, combina com o pessoal uma semana antes deles começarem, e aí tudo isso é o quê, gente? Calendário, é planejamento. Combina com essas pessoas, vai lá, faz um treinamento de integração, não precisa ser exatamente o treinamento de integração que você faz com o pessoal da sua equipe, muito extenso, mas o mínimo necessário para que aquelas pessoas saibam quem é você, qual é a sua história, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores do seu negócio, o que é que você acredita, qual é a conduta, como é que tem que se comportar, se a pessoa tiver dúvida, quem é que ela tem que procurar, horário que ela vai ter que cumprir, desafios que ela vai enfrentar. Então, antecipe as coisas para as pessoas e, logicamente, treinar essa pessoa na função que ela vai exercer, para você não ter que ficar aprendendo pelo meio do caminho e corrigindo as coisas pelo meio do caminho, tá certo? Então, isso aí é um ponto muito, muito, muito importante para vocês levarem em consideração nesse processo de integração. Seja alguém que já está na sua equipe, tem que integrar. Faz esse treinamento de integração. Chegou alguém novo no seu negócio, faz integração com essa pessoa. Contratou alguém porque você está ali, é esporádico. Acontece muito, né? Quem tem serviço de salão de beleza, loja, tudo que aquece em datas comemorativas, você termina tendo que contratar pessoas como freela, e se essa pessoa ela não está dentro da sua filosofia, inclusive, ela pode causar um desgaste com o cliente seu. Por quê? Porque a pessoa é ruim? Não. Porque você, como líder do seu negócio, não fez o seu papel, que foi integrar a pessoa e mostrar a regra do jogo para aquela pessoa. Tá certo? Então, vamos lá. Essas aqui são as questões que o pessoal colocou, tá? E agora, aplicando, né, a partir de uma gestão eficiente de pessoas, um processo de seleção e desenvolvimento na sua empresa. Primeira coisa, no processo de seleção. Você está ali e você precisou de alguém para trabalhar. Como é que a maioria das pessoas faz esse processo? Vai lá e pega uma indicação qualquer, do primo, do amigo, do vizinho, do sei lá quem. Rapaz, eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar na minha empresa. Aí a pessoa vai lá, eu tenho um amigo que está precisando trabalhar. Então me indique aí. Aí chega lá, tá bom, é amigo do meu amigo e tal. Gente, contratação é coisa séria. E até para você não ter um desgaste com essa pessoa e com o seu amigo, é importante que você tenha um processo de seleção profissional. E não contratar só porque a pessoa é o seu amigo, mas contratar porque a pessoa
tem as competências necessárias para o exercício da função. Aí a gente volta lá atrás para aquela nossa conversa da matriz de competência, né? Eu tenho uma descrição de atividades no meu negócio. Essas atividades são as atividades que a pessoa vai ter que exercer. Então, como a gente ensina aqui no Impacto na Gestão, se você já fez a descrição de atividades da pessoa, você sabe automaticamente quais são as competências que aquela pessoa precisa para exercer aquela função. Então, o exemplo que eu adoro. Se você vai contratar um motorista, esse motorista ele precisa de duas coisas no mínimo. Ele precisa de tempo de experiência dirigindo e ter habilidade de direção do tipo do veículo que você tem no seu negócio, e ele precisa ser habilitado. Sem essas duas competências, ele nem pode começar, porque ele vai colocar o seu negócio em risco e a vida dos outros em risco. Então, se você tem uma descrição de atividades e uma matriz de competência, o que é que você vai fazer? Você vai pegar as pessoas que você recebeu currículo, ou a empresa de recrutamento e seleção da sua cidade que você chamou, ou às vezes algumas cidades, né, tem um órgão municipal que é tipo um programa de auxílio ao trabalhador, e onde as pessoas têm currículo e tal. Não importa onde você vai buscar, mas o que importa é que você esteja atento, que a pessoa que vem, ela tem ali as competências necessárias. Ah, Ricardo, beleza, mas eu não posso aceitar a indicação? Pode sim, desde que a pessoa que vem não venha só pela indicação, venha porque ela tem a competência. Então, se alguém... Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, Ricardo, mas lá no meu negócio, às vezes uns clientes que são muito bons, clientes importantes, vêm falar comigo e me pedem uma oportunidade para o filho, para o amigo, para o sobrinho. E eu fico sem jeito, porque é um cliente bom para o meu negócio, é um cliente importante e tudo mais. E qual a orientação que eu dou? Eu digo, ó, ok, aqui na empresa a gente tem um processo de seleção de pessoas. Apesar de ser uma empresa pequena, a gente busca trabalhar com seriedade e cada coisa é muito bem definida. Então a gente tem um processo aqui onde eu vou receber o currículo dessa sua pessoa, essa pessoa vai entrar no processo junto com os outros candidatos e se ela for a pessoa mais preparada para exercer essa função, se ela for a pessoa que tem mais habilidade para fazer isso, pode ficar tranquilo que a vaga será dela. Porém, isso mediante um processo. Eu não posso te garantir nada, porque esse processo, inclusive, se for você que não faz, melhor ainda, né? Você vai dizer para a pessoa, porque a gente tem aqui uma empresa ou tem uma pessoa que faz isso, depende do tamanho do seu negócio, tem empresa que tem departamento de pessoal, de RH, tem empresa que não tem, que é menor, mas contrata ali ou vai buscar no banco de talentos e tudo mais. Então, gente, joga a responsabilidade disso para o processo, porque não adianta. Tem uma cliente que ela falou uma vez para mim, Ricardo, teve uma pessoa que chegou para mim e falou, ó, tem uma vaga aí para o meu filho, ou para o meu sobrinho, sei lá o quê, porque não quer nada, não quer trabalhar, não quer nada fora do Brasil, só quer acordar tarde, não tem responsabilidade nenhuma. Você consegue uma oportunidade para essa pessoa trabalhar lá para ver se endireita? Gente, empresa não tem papel de educar filho de ninguém, não. Quem tem papel de educar é a família, nem a escola. E às vezes as pessoas até cometem esse erro, né? De achar que a escola tem o papel de educar. Não, a escola é para formar. Quem educa filho é pai e mãe. Se você não está sendo competente em fazer isso, então vá buscar auxílio você, para você saber como é que você educa o seu filho, mas não tentar empurrar o seu filho na empresa dos outros. E você, dono de negócio, por conseguinte, não tem a obrigação de receber filho rebelde de ninguém para poder se consumir com isso. E eu falei, ó, e o que é que você fez? Ela disse, não, eu até já... Antigamente eu dava oportunidade e tentava e tal, mas nunca dava certo. É claro que não vai dar certo. Se a pessoa realmente não tiver as competências, e, gente, o seu negócio é uma maquininha, é um carro. Cada peça que está ali exerce uma função. Se você coloca uma peça que não vai conseguir cumprir aquela função, você não vai ter êxito. Então, o processo de seleção é muito importante. Outra coisa, o custo de contratar errado. Se você coloca uma pessoa no seu negócio e pouco tempo depois você tem que mandar essa pessoa embora porque ela não era a pessoa adequada para o seu negócio. Outro dia eu estava num grupo de empreendedores e eu fiz essa conta. E a gente fez uma conta, meio conta de padeiro e tal, mas vocês sabem, no mínimo 6 vezes o valor do salário da pessoa você contratar alguém errado.
porque a pessoa vem, você tem o tempo que você precisa dedicar para treinar essa pessoa, para formar essa pessoa, e aí você é o seu tempo, gente, é o seu tempo. Aquele tempo ali, se a pessoa não fica, foi jogado pelo ralo. Porque depois a outra pessoa que você vai buscar, você vai ter que treinar tudo de novo, e a gente sabe o tempo que é para formar alguém. Fora rescisão, aviso, fardamento, se for o caso do seu negócio, transporte e o tempo. E também a questão da satisfação do cliente. Porque se você traz alguém para o seu negócio que está fora dos seus valores, não está alinhado com os seus valores, não está alinhado com os seus objetivos de negócio aos objetivos de vida da pessoa, missão, visão, valores, isso não vai dar certo, tá bom? Então, o primeiro passo para uma gestão eficiente de pessoas é você alinhar os interesses dos colaboradores com os interesses do negócio. Para isso, você precisa trazer pessoas que estejam alinhados com o que você tem e dentro dos seus valores. Segundo passo, processo de seleção baseado nos princípios empresariais. Então, seja você que vai fazer a seleção ou você vai contratar uma empresa. Ricardo, aqui na minha cidade tem uma empresa que faz esse processo de seleção. Ok, se você tem uma empresa que faz esse processo de seleção, você tem que passar para essa pessoa. Aliás, se é uma empresa séria, essa empresa vai chegar para você e vai perguntar qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais são os seus valores, quais são as atividades que essa pessoa vai desempenhar. Se for uma empresa séria, ela mesma vai lhe perguntar, porque ela entende que ela não pode proporcionar para você o melhor candidato se ela não te conhece. Como é que eu vou indicar para uma empresa o melhor candidato para uma vaga se eu não sei o que é que precisa ser feito na vaga e se eu não sei qual é a missão, a visão, os valores, os objetivos desse negócio? Impossível eu indicar um bom candidato, tá certo? Então, para começo de conversa, se a empresa é uma empresa séria, ela vai lhe pedir isso. O que é que você tem que fazer? Passar tudo isso para a empresa, para que ela vá buscar um candidato que esteja alinhado com aquilo que você pretende, sonha, deseja, busca e tudo mais. Então, esse é o segundo passo. Na hora de fazer a contratação, está ali com tudo certinho, a matriz de competência, a descrição de atividades, a missão, a visão e os valores. Terceiro passo. Foi no mercado, encontrou ali 2, 3, 4 candidatos, fez a entrevista e olha só, gente, não é só você delegar a responsabilidade para a empresa terceira. Quando a empresa terceira mandar esses candidatos para você, você vai precisar fazer o seguinte, também entrevistar essa pessoa, tá certo? Você também precisa entrevistar. E para isso, eu dei um roteiro aqui com algumas perguntas, como quais são os sonhos dessa pessoa, quais são os desafios que ela enfrentou em outras empresas, quais foram os melhores resultados que ela teve em outro lugar. Tudo isso é forma de você mesmo, depois que a empresa de seleção mandou esses candidatos para você, ou você mesmo foi fazer sua seleção, é importante você ter essa conversa. E outra, não tenha pressa para fazer isso. Eu vejo muito dono de negócio, vai fazer uma seleção, aí pega ali, reserva meia hora para entrevistar 5 candidatos. Gente, pelo amor de Deus, o que é que você vai conseguir conhecer de um candidato se você pegar 30 minutos para dividir para 5 candidatos, 6 minutos uma pessoa vai conseguir falar da experiência dela e você vai conseguir saber se aquela pessoa é a pessoa ideal para o seu negócio? É claro que não. Você não vai conseguir. Então, dedique tempo a isso, é um processo importante. Para você não ter um custo errado, desgaste com o cliente e tudo mais, dedique tempo. Eu acredito que é o mínimo 1 hora para você conversar com a pessoa. E pelo roteiro que eu dei, de fato, o que é que eu orientei para os alunos? Faça as perguntas e deixe a pessoa falar à vontade, deixa ela falar o máximo que ela quiser para você entender realmente quem é aquela pessoa. Às vezes a gente convive um tempo com a pessoa e não conhece ela direito. Imagine numa entrevista de 6 minutos. Como é que você vai conseguir saber? Então, dedique tempo. Se planeje. Outra coisa. Se você quer a sua empresa organizada, seja organizado você primeiro. Chegou ali, marcou uma seleção com 5, 2, 3 pessoas, uma que seja. Marcou o horário, cumpra o horário. Nada de deixar a pessoa esperando, nada de chegar, porque aqui é uma correria, não sei o quê. Nada disso. Você é desorganizado, tá? Então,
procure se organizar, procure fazer o que cabe no seu tempo e, logicamente, quem é aluno do Impacto na Gestão hoje já tem delegado as coisas que não são as coisas mais importantes para o negócio e se dedicado a coisas que são mais importantes. Eu vou falar três coisas aqui que são muito importantes para o dono de negócio. Primeiro, desenvolver as pessoas. Então, isso é fundamental. Se você não desenvolve as pessoas, a sua empresa não vai ter pessoas desenvolvidas. Como é que você quer que a sua empresa cresça se as pessoas não crescem? Não existe empresa grande com pessoa pequena. Então, a sua empresa vai crescer a partir do momento que as pessoas que trabalham com você crescerem. Isso é uma coisa importante para o dono do negócio fazer. Outra coisa, reunião. O que é que eu aconselho para os alunos do Impacto na Gestão? Uma vez por semana, uma reunião de performance. Para quê? Para você falar sobre as metas, falar sobre o atendimento, perguntar para o pessoal se eles estão com alguma dificuldade. Quer ver uma coisa? Outro dia eu fui num posto de gasolina abastecer o carro. E aí, na hora que eu parei para abastecer o carro, o cara foi lá, o frentista, pegou uma máquina, a máquina não funcionou. Ele foi, pegou outra máquina, a máquina não funcionou. E aí, eu já tinha abastecido o carro, eu tive que ficar esperando ele pegar a máquina do colega que estava fazendo atendimento, porque de 3 máquinas que tinha no posto, só uma funcionava. E aí eu perguntei, é mesmo, rapaz? Ele disse, já tem uns dias que está com esse problema, que eu já tenho umas semanas que está com esse problema. E eu te pergunto, se o dono desse posto, ou se o dono do posto tivesse um líder para tomar conta daquele negócio e fizesse reunião semanal para perguntar para o pessoal se está tudo bem, se os recursos que eles precisam ali para trabalhar estão ok, se está dando resultado. Se tivesse reunião semanal, esse problema para o cliente estaria acontecendo? Não, não estaria acontecendo. Por quê? Porque na reunião de performance semanal, ele ia perguntar para o pessoal se estava tudo funcionando bem, o pessoal dizia, a gente está com problema na máquina aqui. E essa pessoa automaticamente ia tomar a frente para responder. Aí tem gente que diz assim, mas o colaborador poderia muito bem ter ligado para o dono, para o chefe, sei lá quem, e falado que a máquina está com problema. Será que essa ponte está aberta? Será que o terreno está propício para isso? Em vez de deixar as coisas da sua empresa à mercê dos outros, crie sistemas para que a informação flua e o negócio chegue até você. Então não é, porque o rapaz não falou. Não. Se você fizesse a reunião semanal, 1 hora que fosse, 30 minutos que fosse, e perguntasse, passasse ali, como o pessoal do Impacto na Gestão faz, tópico a tópico. Vamos lá, vamos falar sobre as metas. A meta está dentro, a meta está abaixo. Vamos falar sobre o atendimento. O atendimento está bom, o atendimento não está, teve reclamação, não teve reclamação, teve troca, não teve troca. Gente, está tudo funcionando bem, tem alguma coisa que é problema, se tiver, anote que semana que vem eu estou aqui. Pronto. Quando chegasse na outra semana, o que é que aconteceu? As máquinas não estão funcionando. Agora, qual é o impacto disso? O impacto é que se está no horário de pico, com muita gente ali, ele vai perder venda. Por que ele vai perder venda? Porque a falta da máquina de cartão vai fazer fila e quem vier passando depois para abastecer, que vê aquela fila grande, vai fazer o quê? Vou abastecer no posto mais da frente. Aí o pessoal reclama de crise. Porque a crise, porque está difícil, porque o mercado está complicado. Gente, quando você perde uma venda nessa situação, não tem nada a ver com crise. Tem a ver com organização. Tem a ver com o seu negócio não estar funcionando da maneira que deveria. Não é crise. Tem gente que está deixando dinheiro em cima da mesa porque não está com o negócio organizado e funcionando da forma correta. E o pior, nem sabe que isso está acontecendo. Mas por que não sabe? Porque não faz o que deveria fazer. O que é que o dono de negócio tem que priorizar? Desenvolver as pessoas da equipe, fazer reunião. E a outra coisa que eu ia falar que é importante também é seleção de pessoas. Se dedicar não só a desenvolver as pessoas, mas trazer as pessoas certas para o seu negócio. Contratar as pessoas certas para o seu negócio, tá bom? Então tá aqui, processo de integração é uma coisa importante.
O colaborador chegou, não adianta só você fazer a melhor contratação e jogar a pessoa lá de qualquer jeito. Não, você precisa integrar. E aí, dedica um tempo para isso, para mostrar para a pessoa quem são os colegas, treinar nos procedimentos, treinar a descrição de atividade da pessoa, acompanhar aquela pessoa mais de perto nos primeiros dias. Se for o caso, até arrumar um padrinho ou uma madrinha para estar junto daquela pessoa e dizer, ó, esse aqui é o seu padrinho nesse período aqui, nessa semana. Então, tudo que você tiver dúvida, fulano, você concorda aqui em ser o padrinho da pessoa nova que está chegando? E aí coloca ali para padrinhar, para ajudar, para dar suporte. Não só, tá, gente? Para quem chega, para essa coisa dos freelancers, para o trabalhador temporário, é a mesma coisa. Arruma lá um padrinho para essa pessoa, arruma, sabe, e vai nessa forma. Quarto passo, ter um plano anual de treinamento. Se você tem um plano anual de treinamento, você vai ter ali a sua regra do jogo do que precisa treinar e com que frequência você vai treinar. Se você não tem um plano, sabe o que é que vai acontecer? Você vai responsabilizar a correria do dia a dia por não estar desenvolvendo as pessoas. E aí você entra numa incoerência, tá? Você entra numa incoerência. A gente chama isso de dissonância cognitiva. Você quer uma coisa, porém, as suas ações são completamente diferentes do que vai te levar para aquela coisa. Você quer crescer, quer vender mais, quer ter a empresa mais organizada, com a equipe mais motivada, engajada, que assume a responsabilidade. Está treinando? Não. Então, isso é dissonância cognitiva. Porque esse resultado que você deseja, ele nunca vai chegar. Porque o caminho para fazer esse resultado chegar é o treinamento, é o desenvolvimento das pessoas. Presta atenção no que eu falei, a empresa cresce quando as pessoas crescem. E não só as pessoas, você também. Se você é dono de negócio, não está investindo no seu desenvolvimento, não está investindo no treinamento, não vai funcionar. E tem gente que diz assim, mas investir em treinamento é caro. Imagine o preço da ignorância. Gente, é muito maior. É muito mais caro a ignorância do que pagar pelo treinamento, tá certo? Mas às vezes, Ricardo, eu treino as pessoas e as pessoas às vezes vão embora. Cara, é melhor você treinar a pessoa ela ir embora do que você ter o incompetente enterrando o seu negócio a vida toda. Pode ter certeza disso. Então, presta muita atenção nisso. Quer crescer? Cresça e desenvolva as pessoas do seu negócio para que elas cresçam também. Aí sim o resultado acontece para você. E como é que eu faço isso, Ricardo? Através de treinamento. Aí tá aqui, ó. Quinto passo. Você já alinhou os interesses das pessoas, já fez uma boa seleção. Já alinhou os interesses dos colaboradores aos interesses do negócio, mostrando para ele que ele pode atingir os sonhos deles a partir do trabalho na sua empresa. Você já fez o processo de seleção muito bem feito. Você já fez um processo de integração estruturado. A pessoa já está trabalhando com você, você já está treinando ela constantemente, você já tem um plano de treinamento para quem chega, tem um plano de treinamento para todo mundo que já está na empresa, constantemente todo mundo está sendo bem treinado. Fez isso tudo. O que é que você tem que fazer agora? Avaliação de desempenho e feedback constante. O que é avaliação de desempenho, Ricardo? Uma avaliação formal, utilizando o formulário, que aqui do Impacto na Gestão eu aconselho as pessoas que façam a cada 6 meses, onde você vai colocar o colaborador para que ele faça uma autoavaliação do trabalho dele. Você também vai fazer uma avaliação do trabalho desse colaborador e depois, juntos, vocês vão marcar um dia e reunir ali em torno de 1 hora para que você possa passar o que você tem de feedback para o colaborador e o colaborador vai falar também o que é que ele acha dessa avaliação dele e tudo mais. Gente, se você tem uma pessoa que está na sua empresa há 10 anos, por exemplo, se a cada ano você fizesse uma avaliação de desempenho 2 vezes por ano, pode ter certeza, essa pessoa ela estaria 20 vezes melhor hoje, no mínimo 20 vezes melhor. Por quê? Porque não tem como
após uma avaliação de desempenho, a pessoa não melhorar a performance dela. Porque vai ficar claro para ela o que é que você precisa e automaticamente para onde ela vai, o que é que ela precisa fazer. Então, gente, faz avaliação de desempenho e dá feedback constante. Ricardo, eu preciso esperar 6 meses para dar um feedback para a pessoa? Não. Não, você não precisa esperar 6 meses. Feedback você vai dar constantemente. A pessoa está ali, está na sua empresa, tomou uma atitude que fez muito bem para a empresa, dá um feedback positivo e reconhece a pessoa. Sentiu que a pessoa não está dentro do padrão, não está fazendo o que deveria, vai lá, chama a pessoa e dá um feedback. Ó, isso aqui não é aceito. Olha aqui para a nossa missão, visão e valores. Esse comportamento seu não está condizente com o que a gente tem aqui de missão, visão, valores e objetivos. Então, você precisa melhorar nesse ponto. E aí, a partir do feedback constante e da avaliação de desempenho semestral, como eu oriento, a pessoa vai melhorar consideravelmente. E o que é que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai crescendo, ela vai ficando melhor do que ela mesma e, consequentemente, a sua empresa vai crescendo junto com essas pessoas. Tá certo? Então, gente, esse é o caminho. Ricardo, mas eu preciso mesmo fazer treinamento e fazer avaliação e dar feedback para as pessoas e fazer reunião? Precisa. Porque se você não faz isso, é a mesma coisa que você querer ganhar na Mega Sena sem jogar. Você não vai ganhar na Mega Sena do milhão se você não jogar. E tem gente que fica, porque se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia comprar um jatinho. Aí começa o sonho de fim de ano, né? Começa o devaneio. E é devaneio mesmo, é sonho bobo. Por quê? Porque se você sequer jogou, é a mesma coisa. Se você quer que a sua empresa cresça, venda mais, seja organizada, treinamento, além das outras coisas que a gente traz aqui, tá? Mas assim, treinamento constante, reunião constante e avaliação constante, dando feedback, observando a performance e semestralmente fazendo uma avaliação de desempenho com essas pessoas. E aí, somado a isso, o que é mais que você precisa fazer, né? Você precisa ter a descrição de atividade de cada uma das pessoas do seu negócio, porque se a regra do jogo não está claro no seu negócio, você vai ter dificuldade. Então, você precisa ter a descrição de cada uma das atividades das pessoas. Procedimentos operacionais, que são os procedimentos que a pessoa vai ter que cumprir, vai ter que desempenhar ali no negócio. Então, se a pessoa vai fazer um bolo, ela tem que ter a receita do bolo, gente. Ah, Ricardo, mas eu contratei uma pessoa que me disse que sabia fazer bolo. Ela sabe, de acordo com a experiência dela, do jeito dela, a receita que aprendeu com a mãe, sei lá o quê. Mas se ela vem trabalhar na sua doceria, se você não der a receita do bolo para ela e não orientar como ela tem que fazer, ela vai fazer igual o jeito que a mãe dela ensinou para ela. Eu te pergunto, o jeito que a mãe dela ensinou para ela é o jeito que atende à necessidade do seu negócio, do seu cliente? Provavelmente não. Ah, mas a pessoa me disse que sabia fazer bolo de chocolate. Sabia do jeito dela e ela não mentiu. Agora, se você quer que ela faça as coisas dentro do seu padrão, dentro da sua realidade, você tenha uma descrição de atividades para essa pessoa e tem um procedimento claro de como ela precisa fazer aquilo na sua empresa. Seja o atendimento, seja o serviço, seja a fabricação, seja a venda, seja atender o telefone, seja o que for. A regra tem que estar claro, tem que estar por escrito, pode estar ali os procedimentos, você pode, não vou escrever não, vou gravar um vídeo para a pessoa assistir, eu explicando tudo como é esse procedimento. Ok, tá tudo certo, agora precisa estar claro para as pessoas, você não pode pegar e exigir das pessoas aquilo que você não fez a sua parte antes, tá certo? Então, o que é que você vai precisar, além de tudo que eu falei aqui, para ter um processo de desenvolvimento das pessoas? Uma descrição de atividades para elas saberem o que é a regra do jogo, um procedimento para elas saberem como fazer as coisas, um diário de bordo. Isso vai facilitar muito, muito, para que você não tenha que ficar ali o tempo todo controlando as pessoas, fazendo microgerenciamento, e não seja que nem aquelas pessoas que dizem, quando eu viro as costas do meu negócio, o pessoal, a empresa não funciona. Nada funciona quando eu viro as costas. Desculpa, tá? Mas isso não é motivo de orgulho. Isso, na verdade, é para você se envergonhar. Isso significa que se você vira as costas, as coisas não funcionam, você não está sendo um bom líder, tá? E você não está sabendo desenvolver as pessoas. E
isso significa que o seu negócio não vai crescer. E se crescer, vai ter um custo, correndo o risco de você pagar com a vida, inclusive. Não estou sendo dramático, não, tá? Estou sendo realista. Então, diário de bordo para as pessoas acompanharem ali tudo que elas precisam fazer e, novamente, reunião de performance semanalmente. Porque aí você vai perceber se todo o treinamento que você deu, se a integração que você fez está dando certo, se a pessoa conseguiu pegar aquilo e ir corrigindo as falhas e aparando ali as arestas pelo meio do percurso, tá certo? Então, gente, sobre seleção e desenvolvimento de pessoas, era isso que eu tinha para falar com vocês. Esse foi o tema da nossa última aula, do nosso último encontro aqui do Impacto na Gestão, com os alunos do Impacto na Gestão. Quero aproveitar para deixar um recado que ainda está no ar, ainda estão no ar as aulas da Semana Impacto na Gestão. Elas só ficam disponíveis até depois de amanhã, então se você não assistiu às aulas, se você não sabe o que é que eu estou falando, vai no link que está aqui na bio desse perfil, clica aqui nesse link e vem assistir a Semana Impacto na Gestão, tá certo? Tá muito legal, são 3 aulas para ajudar donos e donas de negócios a melhorar os resultados, então tá lá, só que só fica no ar até depois de amanhã sai do ar, quem viu, viu, quem não viu, só fica disponível, né, em outra oportunidade, que eu não sei quando vai ser, esse ano, mas não, só em 2000 e próximo ano, tá certo? Então, muito obrigado a vocês que estão comigo aqui pelo Instagram, beijo grande para vocês e semana que vem tem mais Ricardo Responde. Agora eu vou continuar com a turminha aqui do Impacto na Gestão para tirar as dúvidas e perguntas que eles têm. Dúvidas, perguntas, questões, quem tem, agora estou aqui para responder para vocês. Ioceli, seu microfone está aberto. Você quer perguntar? Quero. Boa tarde. Boa. Sobre o processo de integração, eu não fiz aqui na loja com as meninas ainda não, porque minha funcionária que está de licença maternidade, ela volta dia 19. Como são só 2 funcionárias, eu estou esperando ela voltar para mim fazer o processo de integração, para estar falando com ela, se apresentando aqui. Maravilha. Agora eu vou... Isso mesmo, né? Oi? Tá certo eu esperar ela voltar mesmo, né? Tá sim, tá sim, tá sim. São poucos dias, não vai impactar tanto. São pessoas que já trabalham com você, não é uma pessoa que está vindo para trabalhar, então tá certo sim. O que é que eu vou te aconselhar é só que você já comece a preparar o material antes. Por quê? Porque apesar de você partir para realizar no dia 19, você já estando com aquele material que eu mandei para vocês atualizado, com a sua própria marca e tudo mais, quanto antes você preparar aquilo, você tem a chance de voltar, passar pelo material e fazer uma revisão. Eu tenho certeza que quando você voltar para fazer uma revisão, você vai conseguir enxergar coisas ali que talvez você não estivesse enxergando antes. Tá certo? Então, a única dica que eu deixo é essa. Eu vou estar fazendo esse final de semana, preparando material. Eu achei até interessante você falar sobre a história da empresa, que eu tenho a minha história, mas eu nunca falei para ela sobre isso. E é interessante, como você falou, até para a gente é bom, né, relembrar como que a gente começou. Aí, nesse final de semana, eu vou estar preparando material para o dia que ela voltar, para a gente estar fazendo a integração. Vai ser muito bom. Maravilha, Célia. E se quiser mandar para mim, para eu revisar e tudo mais, ó, vou adorar. Ok, tá bom? Tá bom, obrigada. Ok. Lucimar e Marli, perguntas? Oi, Lucimar. Oi, Ricardo. Eu também vou preparar o material, que eu achei muito interessante mesmo. E, assim, como eu já tenho 25 anos de empresa, então eu vou fazer o levantamento, até pedir para a minha contadora para me pegar todas as alterações que eu tive, as mudanças, que eu lembro, mas assim, não tem as datas certinhas, né? Eu quero fazer o histórico da empresa direitinho e vou apresentar. Eu achei muito interessante, sim. Nossa. E se Deus quiser, até na outra semana, eu quero estar com o material bem arrumadinho para fazer uma apresentação bacana. Muito bom, viu? E eu tenho certeza que você
vai se orgulhar de relembrar essa história, viu, Lucimar? Até eu já estou curioso para ver esses 25 anos de história, tá? Então, se você quiser também, pode mandar para mim, tá? Para ver se eu contribuo com alguma coisa e lhe ajudo aí no processo, tá bom? Eu vou mandar sim. Pronto, maravilha, maravilha. Então é isso aí, Marli, Iocélio e Lucimar. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu estou às ordens aqui. Se não, é isso aí. Recomendo o pessoal que vocês conhecem aí para assistir as aulas da semana Impacto na Gestão, porque só fica ao ar até depois de amanhã e está muito legal. São aulas diferentes das aulas anteriores. Eu gravei novas aulas e vou falar, ficaram muito, muito boas e assim bem, bem direto ao ponto, sabe? Bem legal. Então, convidem aí a turminha que vocês conhecem, que sabe que é faca nos dentes, que nem a gente, para que possam conhecer aí o trabalho do Impacto na Gestão. Marli, tá aberto o microfone, pode falar. Eu também não fiz ainda. Vou me organizar agora no final de semana. Não deu tempo, tá meio difícil. Ah, entendo. Até porque a aula foi essa Mas semana. vou fazer também. Vou me organizar. Sim. E é importante, né? É importante uma sacada aqui que eu até deixo para as pessoas. Às vezes, o pessoal tá com a coisa fresca na mente e não faz, porque não tá com perspectiva de contratar e tudo mais. Só que aí, se deixar para preparar o material depois, quando você precisa contratar, aí você não tem nada, já esqueceu o que tinha que fazer. E estando pronto, é muito mais fácil, porque aquilo de fato é um roteiro para você não se perder. Tá certo? Concordo. Então é isso aí, meninas. Muito obrigado a vocês aí pela presença, tá? Estarem comigo aqui para essa gravação. Beijo grande para vocês e até a próxima semana, onde a gente começa com construção da experiência única aos clientes. Vocês vão adorar essas próximas aulas. Eu sei que vocês já estão gostando muito do que estão vendo até aqui, porque os comentários que vocês deixam para mim são muito animadores e o que a gente vai ver a partir da próxima semana, vocês vão gostar ainda mais, ou tão quanto, né? Porque eu sou suspeito para falar, porque eu acho que tudo é muito bacana aqui no Impacto na Gestão. Mas é isso aí. Beijo grande para vocês e até a próxima semana.